Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma de suas viagens para o exterior, Luiz Alves e Guiomar observaram um monumento de arquitetura asiática. Guiomar, interessado em aplicar seus conhecimentos matemáticos, colocou um teodolito distante 1,2 metros da obra e obteve um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura. Sabendo-se que a altura do teodolito corresponde a 130 centímetros, a altura do monumento em metros é aproximadamente. Bom, primeiro que esse exercício tem algumas coisas estranhas. Primeiro que tem uma pessoa, Guiomar, que carrega na sua mala um teodolito, né? E quando observa um monumento, puxa dessa sua mala o seu teodolito e aí instala para medir a altura. É uma coisa extremamente, quase que bizarra, né? Se não bizarra, pelo menos estranha a pessoa ver o monumento e pegar um teodolito, armar esse teodolito para determinar a altura desse monumento. Seria menos estranho se ela utilizasse a inclinação dos raios solares e aí com o auxílio de um bastão, de algum outro, uma vareta, enfim, fizesse por semelhança de triângulos, até entender-se-ia, né? Até que não ficaria tão estranho, mas carregar um teodolito na mala, isso aí me parece um pouco estranho. Mas enfim, vamos supor que Guiomar estivesse então levado na sua mala o teodolito, ou tivesse encontrado um teodolito ali por perto para fazer essa medição. Ok. Segundo aspecto que está um pouco estranho nesse problema aí é a figura. A figura apresenta duas coisas assim que pode atrapalhar a resolução. Apesar de que a figura é sempre um esquema, né? Que tem que obedecer o enunciado ou ainda as características matemáticas dadas pelo exercício e não propriamente a figura. A figura representa um esquema, mas mesmo assim essa figura poderia estar um pouco melhor. Bom, então eu vou te mostrar o que está de estranho nessa figura aí então. O que eu acho que poderia ser um pouco melhor é a questão primeira dos ângulos, que o ângulo aqui tem um ângulo de 60, e aí se eu fechar aqui, ó, se eu fechar aqui esse triângulo, esse ângulo lá em cima, ele tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 30, né? No triângulo retângulo, se um ângulo é 60, o outro é 30. E o que acontece aqui? O que acontece é que esse ângulo aqui de cima, que está pela figura maior, ele tem uma medida menor do que esse ângulo aqui, 60, que na figura ele está mais fininho, está menor. Então, e o desenho ficaria de certa maneira mais adequada se o monumento estivesse aqui, né? Fazer aqui as casinhas. Se o monumento estivesse aqui e fosse feito esse tipo de angulação, aqui os 60 graus e aqui em cima o 30 graus, e aqui então, né, o teodolito no tripé, bababá, bababá. Ok? Então isso é uma situação também dessa figura, que os ângulos não estão proporcionais ao seu tamanho, vamos dizer assim. E outra coisa que nessa figura também poderia ser melhor, que esse 1,20 m, diz que esse 1,20 m é a distância do teodolito até a obra. Mas na realidade esse 1,20 m ele tem que ir até onde? Até o centro da obra, e não até aqui, ó, até a obra. Porque senão o triângulo ficaria formado aqui, ó, né? Então, e aí não iria até o topo lá, ó. Então, para ir até o topo é necessário que eu tenha essa linha aqui por dentro da figura, passando exatamente no meio. E é isso que eu vou considerar na minha figura, que esse 1,20 m ele vai até onde? Ele vai até o centro da figura, tá? E aí lá em cima, mais uma vez, 30 graus, ok? Então, feitos esses comentários aí,
sobre essa figura, sobre esse problema. Vamos à resolução, que é bastante simples. Para eu conseguir a altura desse monumento, basta encontrar esse cateto oposto, né? Essa distância que eu vou chamar aqui de x, e somar com mais esse pedacinho aqui de baixo, que nada mais é do que a altura do teodolito, 130 centímetros. Então, meu objetivo principal aí é calcular esse valor do x nesse triângulo aqui, ok? Então vamos a ele. Bom, eu quero o x. O que o x é para mim? Em relação a 60 graus, que eu posso tomar esse ângulo aqui, que é o que ele me deu, em relação aos 60 graus, ele é o cateto oposto. Então, oposto porque eu estou considerando 60 graus. E o que eu conheço? Eu conheço essa medida aqui embaixo. 1,2 metros. Ou 1,20 metros. Que é em relação aos 60 graus, o cateto adjacente. E aí, quem trabalha o cateto oposto e o cateto adjacente na mesma relação é a relação tangente. Então, vou por aí. A tangente do ângulo de referência 60 graus é cateto oposto, divide por cateto adjacente. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Isso é igual, cateto oposto, tá aqui, ó, é x. Divide pelo cateto adjacente, tá aqui, ó, 1,2. Esse 1,2 faz a falsa passagem para lá. Fico então com 1,2 que multiplica a raiz de 3 igual a x. Então x é igual a 1,2 vezes raiz de 3. Bom, raiz de 3 é aproximadamente, com uma casa, 1,7. É interessante que tu conheça esse valor, que raiz de 3 é igual a 1,7, assim como raiz de 2, quando tu precisar, é 1,4, porque muitas vezes tu vai precisar dessa medida e o exercício não vai te dar. A tendência é que ele forneça a raiz de 3 e a raiz de 2, a raiz de 5, enfim, que o exercício forneça, né? Eles colocam assim, considere raiz de 3 igual a 1,7. Ou 1,73, com aproximação em duas casas. Então o exercício muitas vezes fornece. Mas, por exemplo, nesse aqui, não está fornecendo. Então, ou tu conhece, né, que raiz de 3 é 1,7, ou tu vai ter que conjecturar. Porque se tu pensar em 1,6 vezes 1,6, isso vai dar 2,56. Já que 16 vezes 16 dá 256. Então tem que ser mais do que 1,6. Aí 1,7 vezes 1,7, isso dá 2,89. Por quê? Porque 17 vezes 17 dá 289. E aí eu tento 1,8. 1,8 vezes 1,8 vai dar 3,24. Por quê? Porque 18 vezes 18 dá 324. E aí eu observo que no 289, a diferença para o 3 é 0,11. E no 3,24, a diferença para o 3 é 0,24. Logo, 2,89 é mais próximo do 3, portanto, o 1,7 é o valor mais adequado para a raiz do 3 em uma casa decimal, ok? Então é uma forma de tu chegar no 1,7, tranquilo? E aí então x igual 1,2 vezes 1,7, vou fazer esse cálculo aqui, 1,7, 1,2, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 1, 2 e 1, 3,
1 vezes 7, 7. 1 vezes o 1, 1. 4, 3, 7, 10. 1, 2. Uma casa, duas casas. 1, 2. 2,04. Então, 2,04 metros. Isso é a distância é a altura do monumento? Não, né? Porque eu encontrei só isso aqui, ó. Só o valor do x, só a altura desse triângulo retângulo. Então, a altura do monumento, eu vou somar a esse 2,4 metros a altura do teodolito, né? Vou somar esse 130 centímetros aqui, que é o mesmo que 1,3 ou 1,30 metros. Então aqui mais 1,3, e aí a altura eu chego a 3,34 metros. E isso eu verifico que é a letra D. Ok? Então está aí a resolução desse exercício a partir das relações trigonométricas, usando tangente e usando o valor relativo à tangente de 60 lá da tabela de arcos notáveis. Bom, vou te apresentar agora uma outra resolução que eu poderia estabelecer nesse exercício. Então eu vou colocar essa lâmina aí, já limpa, né, pronta para ser resolvida novamente. Então tá aí o mesmo exercício, só com o enunciado e desenho. E aí, olha só, eu vó de pronto reproduzir o desenho. Bom, aqui eu vou reforçar para ti mais uma vez. Ó, o meu triângulo tá aqui, né? Ali é 60, aqui é 30 graus. Eu preciso descobrir essa altura aqui, que eu estou chamando de x, para somar depois na altura do teodolito, que é 1,3 metros. Então eu preciso desse x. Vou destacar esse desenho. Olha que agora eu dei uma fidelidade um pouco maior no desenho, né? Colocando aqui um ângulo de 60 graus, com uma abertura maior, em relação a esse de cima, que é 30. E lembra que no triângulo retângulo, se um ângulo é 60, o outro obrigatoriamente é 30. Se um é 30, o outro obrigatoriamente é 60. Aí nesse triângulo retângulo, o que eu tenho? Eu tenho que aqui embaixo é 1,20 metros, ou 1,2, e eu preciso desse x. Bom, na outra lâmina, deixa eu voltar aqui, ó, o que eu fiz? Eu usei que o x é cateto oposto, 1,2 é o adjacente, e fiz pela relação tangente. Daí fui no tangente 60 e retirei da tabela de arcos notáveis. Então esse foi o meu procedimento de resolução da primeira vez, ou minha primeira resolução. Agora eu vou para a segunda resolução. Na segunda resolução, o que eu vou pensar? Quando o triângulo tem 30 e 60 graus, triângulo retângulo com 30 e 60 graus, acontece aqui duas regrinhas. A primeira delas, que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele é a metade da hipotenusa. É a hipotenusa sobre 2. E nesse mesmo triângulo, de ângulos 30 e 60, acontece que o cateto maior, que é aquele justamente oposto a 60 graus, ele é igual ao cateto menor. O cateto menor, ele é oposto ao ângulo menor, oposto a 30, é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então eu vou usar uma dessas duas aí. O que o x é para mim? O x é oposto ao ângulo de 60 graus. Então esse x, ó, ele é o cateto maior, porque é oposto ao ângulo maior. E esse 1,2 é oposto a 30. Esse 1,2 é o cateto menor. Muito fácil.
Então, o cateto maior, que é o x, é igual ao cateto menor, que é 1,2, vezes raiz de 3. E aí, direto, eu tenho 1,2 vezes raiz de 3. Aí, nós vimos que a raiz de 3 é 1,7. Aí, eu realizo esse produto, que dá 3, dá 2,04. Deixa eu olhar aqui. Ó, lembra, ó, eu cheguei nesse momento, ó, 1,2 vezes 1,07 vezes 1,7. Mas para fazer esse produto eu tive que fazer todo um raciocínio anterior. E aqui não. Aqui eu já concluí que o x é igual a 1,2, que é o cateto menor, vezes raiz de 3. Fazendo esse produto dá 2,04. Aí soma com a altura do teodolito, que é 1,30 metros. E aí isso vai dar o mesmo lá, 3,34 metros, uma resolução mais rápida na letra D. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.